Glória a Deus. Meus queridos irmãos, como eu disse para vocês, eu queria ter me preparado melhor para trazer essa palavra, mas eu creio que é permissão do Senhor. Hoje é um culto de ceia, então eu não posso me estender muito também na pregação, e até comentei com o pastor Marconi, que ele também tivesse cuidado hoje pela manhã com o tempo de pregação, e eu disse a ele que eu queria dar o exemplo também aqui. Então vou olhar atentamente ali para o relógio. E quando eu meditava nessa palavra, eu queria trazê-la com muita profundidade, mas se eu fizesse isso, certamente seria 1h30 de palavra e não convém. Nós temos hoje a mesa do Senhor também, temos esse momento tão importante de comunhão com o Senhor e uns com os outros, então convém que seja uma palavra breve, mas eu creio que o recado do Senhor será dado, que foi até o que eu comentei com o pastor Marconi. Falei: pastor, eu tenho um recado amanhã para dar, vai ser um recado, e de fato foi assim, não consegui o tempo necessário para trazer uma mensagem mais aprofundada no que eu tenho a dizer, mas eu creio que o que eu tenho para dizer já basta, e eu espero que sim, para a glória de Deus. É um tema muito importante, e talvez eu traga ele novamente numa escola bíblica, ou quem sabe o pastor Júlio, ou o pastor Geraldo, qualquer outro pastor aqui, para a glória de Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 39. E saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Versículo 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartando-se deles, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Meus queridos irmãos, certamente que vocês têm acompanhado os noticiários, e mesmo aqueles que não acompanham noticiários devem ter ouvido pessoas próximas comentarem as notícias mais recentes, não somente a respeito da questão da pandemia, de novas variantes, etc., mas também em relação à guerra que está acontecendo atualmente na Europa. E tudo isso sempre nos lembra que nós estamos nesse tempo do fim, e que nós estamos testemunhando os acontecimentos finais que antecedem o retorno do Senhor. Mas eu quero lembrar vocês que o Senhor Jesus nos advertiu de que, embora esses acontecimentos sejam assustadores, nós não devemos ter medo, não temos que temer, porque Deus está no controle, irmãos, e nós somos dele, nós somos do Senhor. Mas algo muito importante também que o Senhor nos advertiu
é que além de nós não sucumbirmos ao medo, nós também precisamos estar muito alertas para que não sejamos enganados, porque esse tempo final é um tempo de muito engano. Onde é que o Senhor nos adverte dessas coisas? No chamado sermão escatológico, sermão que está em Mateus capítulo 24, e que também adentra o capítulo 25, onde encontram-se as últimas 3 parábolas das 7 parábolas que o Senhor conta no sermão escatológico. 4 delas estão no capítulo 24 e as outras 3 no capítulo 25. Encontramos também em Marcos capítulo 13 e em Lucas capítulo 21, com um outro trecho em uma outra passagem anterior de Lucas também. De modo que aqui em Lucas 22, nós estamos no capítulo seguinte ao sermão escatológico de Cristo, em Lucas capítulo 21. E em Mateus 24, por exemplo, o Senhor já começa o chamado sermão escatológico com não vos enganeis, ou que ninguém vos engane, porque esse tempo final, queridos irmãos, esse tempo de princípio das dores, é um tempo de muito engano. Não por acaso nós ouvimos falar tanto de fake news, não é? Fake news, notícias falsas. Porém, amados, o maior perigo que nós corremos é de cairmos no fake gospel. O termo gospel é evangelho em inglês. O maior risco que nós corremos é de sermos enganados com um falso evangelho. E este falso evangelho tem sido pregado ultimamente, e esse ultimamente, eu já diria aí, que principalmente de uns 25 anos para cá, só que se agravou muito de 10 anos para cá, e de 5 anos para cá, o engano está mais sutil, porque não se trata apenas de um evangelho que faz as pessoas buscarem a Deus por interesse do ter coisas materiais. Mas agora trata-se também de um engano mais sutil, que, embora aparentemente não estejam pregando o evangelho pelo ter coisas materiais, sabendo que na verdade nós não temos que buscar a Deus pelo ter, mas pelo ser uma nova criatura, hoje existe um sutil veneno em muitas pregações que vão de fato, nos motivar a buscar a Deus pelo ser, mas não para que sejamos santos, não para que sejamos frutíferos em relação ao amor, à alegria, à paz, à longanimidade, à benignidade, à bondade, à fidelidade, à mansidão, ao domínio próprio, à humildade, à sinceridade, à honestidade, não por esse motivo, mas dando a entender que Jesus teria vertido seu sangue na cruz, porque nós somos muito valorosos para Deus. Nós teríamos muito valor. Você tem muito valor. E porque você tem muito valor, então Jesus teria vertido o seu sangue na cruz por você. Isto é uma heresia. É uma heresia. Porque em última análise, se você pensar bem nisso, Jesus estaria sendo chamado de um interesseiro.
Ele estaria interessado no seu valor. Então ele teria vertido o seu sangue por mero interesse, pelo valor intrínseco que haveria em nós. Se até as nossas obras de justiça, irmãos, aos olhos de Deus, são como trapos imundos, e eu não posso nem dizer aqui o sentido real do trapos imundos que está lá no texto do profeta, porque é algo tão sujo e que não convém falar aqui. Se os nossos atos de justiça aos olhos de Deus são imundos, como é que nós podemos ter algum valor em nós mesmos? Eu pedi, há cerca de 1h30 atrás, no máximo, socorro a alguns irmãos aqui da igreja. Um deles foi o nosso irmão Cleiton, evangelista Cleiton. Eu pedi socorro porque eu sei que alguns irmãos aqui conhecem frases de pregadores coaching. O que é um pregador coaching? É um pregador que prega isso que eu acabei de falar. Você tem valor para Deus, você é valoroso. Jesus morreu na cruz por causa do teu valor. Esses pregadores coaching. Eu não estou dizendo que os irmãos aqui da igreja ouçam esses pregadores, mas eles conhecem algumas frases de outras pessoas que eles conhecem, que eles tomaram conhecimento, nós já conversamos sobre isso, e eu pedi também socorro a pastores lá do nosso grupo de pastores, do ministério, e pelo menos 3 frases eu anotei aqui que foram mandadas para mim, frases de pregadores, que eu não vou citar o nome, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, eu não tenho nada contra essas pessoas, nada pessoal contra elas, porque eu nem as conheço. Mas elas estão pregando heresias. 3 frases desses pregadores chamados coachings. O que é um coaching? Um coaching é um treinador de motivação, ele vai motivar você. É algo que existe no meio secular, empresarial, e que foi colocado dentro das igrejas. 3 frases. Primeira, você é o centro do coração de Deus. Olha que frase de efeito bonita. Você é o centro do coração de Deus. Você foi colocado num pedestal nessa frase, não é? O centro, irmãos, do coração de Deus. Euzinho aqui, cheio de imperfeições, eu sou o centro do coração de Deus. Outra frase, você é o ponto fraco de Deus. E quando Deus vê você, ele se derrete. Você é o ponto fraco de Deus. Acreditem, estão ensinando isso, irmãos, nos púlpitos. Terceira e última frase, essa é a cereja do bolo. Deus existe por sua causa. O quê? Deus existe por sua causa. Ainda bem que o evangelista Cleiton pregou na quarta-feira que Deus não existe, porque Deus é. Deus está acima de toda existência. Ele é. Então, como que qualquer um de nós poderíamos ser a causa da existência de Deus? Deus é eterno, como foi dito pelo irmão, não somente a eternidade para o futuro, mas a eternidade para o passado. E como é que a nossa mente humana limitada, de nós, que fomos criados, que tivemos um início, vamos entender aquele que não tem início e nem fim, que é o alfa e o ômega? Como nós vamos entender o eterno? Então é óbvio que essa frase
é talvez até mais que uma heresia, irmãos, uma blasfêmia, uma blasfêmia. Por trás de tudo isso está o chamado humanismo, que coloca o homem no centro do universo, o ser humano no centro do universo, destronando Deus, dando a entender o absurdo que eu acabei de dizer aqui, que você seria o centro do coração de Deus, o ponto fraco de Deus e mais, Deus existiria por sua causa. Então eu considero importantíssimo, queridos irmãos, trazer uma vacina bíblica aqui, mas não dessas vacinas fajutas que tem por aí, da Pfizer, da Moderna, etc. Não. A vacina do Espírito Santo contra mais uma heresia que eu acabei de mencionar aqui. E de onde surge essa ideia, irmãos, de que Jesus morreu na cruz porque temos muito valor para Deus? De onde é que surge essa ideia? Justamente de não se compreender que o sangue vertido pelo Senhor Jesus, não somente na cruz, mas vejam aqui, já no Monte das Oliveiras, vejam que o Senhor estava rogando ao Pai: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. A raiz desse problema, a raiz dessa heresia, consiste no entendimento equivocado de que Jesus teve que morrer naquela cruz, obrigado pelo Pai, por causa do nosso grande valor. E que se fosse assim, então, o Senhor estaria aqui querendo fugir do sofrimento que ele passaria na mão dos seus algozes romanos, começando pelos algozes do Sinédrio, os guardas do Sinédrio, que o esbofetearam, que lhe cuspiram, que lhe deram punhaladas, que lhe colocaram uma coroa de espinhos. Então, há um grande problema em nós, se não compreendermos, irmãos, que quando Jesus orou: Pai, passa de mim este cálice, ele não estava querendo fugir do sofrimento que ele passaria como homem, embora ele soubesse que esse sofrimento seria terrível, como de fato foi. Terrível, irmãos. Sem dúvida, de todas as crucificações do Império Romano, essa foi a mais cruel, porque Pilatos deu ordem aos carrascos que castigassem Jesus até o limite dele continuar vivo, porque o objetivo de Pilatos era que o povo, vendo Jesus tão castigado assim, o povo então mudasse de ideia. E isso Pilatos queria não porque ele tivesse simpatia por Jesus, mas porque a esposa dele tinha tido um sonho de que ela sofreria muito por causa de Jesus. Então Pilatos quis agradar a sua esposa soltando Jesus. Mas vocês conhecem o restante da história. Eles não gritaram: solta Jesus, eles gritaram: crucifica-o, crucifica-o e crucificam. E Pilatos teve que crucificá-lo quando disseram: se tu não o crucificares, não és amigo de César. E Pilatos então, com medo de César, crucificou o Senhor. E tanto é que o castigo tinha sido tão grande que nós sabemos que o Senhor não conseguiu carregar
à cruz por muito tempo, sendo preciso que os soldados dessem ordem a um camponês chamado Simão Cirineu, que carregasse a cruz até o Calvário. O Senhor, quando orou, Pai, se queres, passa de mim este cálice, Ele não estava, queridos irmãos, se referindo ao cálice do sofrimento. O cálice que o Senhor estava prestes a beber era o cálice da ira de Deus, mencionado em diversas passagens do Antigo Testamento, mas, por exemplo, eu não vou ler aqui, mas só a título de, como eu disse, eu não tive como me aprofundar muito nas referências bíblicas, por falta apenas de tempo, como, por exemplo, no Salmo 75, versículo 8, mas em outras passagens também, como Isaías 53, que nós já veremos daqui a pouco. O cálice que o Senhor estava prestes a beber era o cálice da ira de Deus sendo derramada sobre ele por causa dos nossos pecados, não por causa dos nossos valores, irmãos. Não porque tivéssemos um grande valor, e Jesus então morreu na cruz, porque valíamos muito para Deus. Ele não morreu na cruz por interesse, irmãos. Ele morreu naquela cruz tão somente por amor, por nos amar. Por que o Senhor estava pedindo, afasta de mim esse cálice? Se queres, afasta de mim esse cálice. Mais acrescentou, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua, por dois motivos. O primeiro deles, porque o Senhor sabia que recaindo sobre ele os nossos pecados, o Pai, que assim como o Filho, é santo, santo, santo. No momento da expiação na cruz, que creio começou ao meio-dia, a palavra diz que ao meio-dia houve trevas em toda a terra, e essas trevas duraram até as 3 horas da tarde, quando o Senhor então rendeu o Espírito e disse: está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Mas lembrem-se, antes disso, o Senhor clamou: Deus meu, por que me desamparastes? O Filho sabia que a sua comunhão eterna com o Pai, por um momento, ainda que esse momento não foi, na verdade, um pequeno momento, não é? Se durou 3 horas, imagine, isso deve ter para o Filho parecido uma eternidade, porque ele tinha passado toda a eternidade em plena comunhão com o Pai, mas naquele momento que recaiu sobre ele os nossos pecados, o Pai precisou virar as costas para o seu Filho, porque ele não contempla o pecado. Ele é santo, santo, santo. Nele não há pecado. Você consegue se lembrar do seu vazio existencial antes de conhecer Jesus? Você consegue se lembrar do vazio da sua vida antes de você conhecer Jesus? De você se converter a Jesus? Você consegue se lembrar disso? Eu me lembro, irmãos. Por isso, a vida não tinha sentido para mim, irmãos. Mas quando conheci Jesus, quando Jesus entrou no meu coração, todo esse vazio foi preenchido. Muitos tentam preenchê-lo com os prazeres desse mundo, preenchê-lo com sexo,
com drogas, com distrações desse mundo. Porém, esse vazio, irmãos, ele não pode ser preenchido por nada que exista nesse mundo, porque esse vazio tem o tamanho do próprio Deus. Então imaginem o Senhor Jesus, concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo, com plena comunhão com o Pai desde a eternidade, sabia que para tomar sobre si os nossos pecados precisaria ter aquele momento de comunhão rompido por um instante, mas que se de fato durou 3 horas, quase uma eternidade, irmãos. Então imaginem o Senhor Jesus tendo que sentir esse vazio e tomar sobre si os nossos pecados. Qual o segundo motivo pelo qual o Senhor orou? Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. A segunda razão é para que nós não tivéssemos dúvida alguma de que não havia outra forma dos nossos pecados serem perdoados, senão pela expiação feita por Cristo Jesus naquela cruz. E queridos irmãos, no Evangelho segundo Marcos é mencionado que não haviam apenas aqueles 11 apóstolos ali com Jesus no Monte das Oliveiras. Vocês sabem que Judas não estava entre eles, porque Judas já havia saído para trair Jesus. E logo depois disso, no versículo 47, Judas chega com os guardas para prenderem Jesus. Então Judas não estava ali, Jesus estava no monte com os apóstolos, e perto dele, com 3 destes apóstolos que vocês sabem quais são, Pedro, Tiago e João, e o Senhor se retira um pouco mais além, e os apóstolos dormiram. Eles não podiam ouvir o que Jesus estava orando, mas tinha um curioso ali, um jovem curioso, que seguiu o Senhor Jesus e os apóstolos quando eles saíram do cenáculo, e os acompanhou até o Monte das Oliveiras, e o Evangelho segundo Marcos é o único que relata essa história. Provavelmente porque esse jovem era o próprio Marcos, o autor do Evangelho, porque a ceia do Senhor tinha sido realizada na sua casa. João Marcos era bem jovem quando aconteceu a ceia. E como os jovens costumam ser muito curiosos e também de vez em quando aprontarem algumas artes, não é? Ele já estava com a sua vestes de dormir, com o seu lençol, o seu pijama, digamos assim. Mas qual é o nome mesmo quando é tipo um lençol? Me fugiu o nome agora. Quem lembra? A gente não usa mais esses termos. Roupa de dormir, o seu roupão de dormir, algo assim. Tem um nome, eu esqueci. E ele já estava com esse roupão de dormir. Eu estou aqui agora conjecturando que tenha sido Marcos. E ele então seguiu os discípulos, estava no Monte das Oliveiras, e quando os guardas chegaram para prender o Senhor Jesus, e aconteceu todo aquele tumulto com Pedro cortando a orelha de um dos soldados e Jesus colocando a orelha de volta e realizando um grande milagre ali. É dito então que o soldado meteu a mão em um jovem que estava com um lençol, e o guarda só agarrou o lençol e o jovem fugiu nu, correndo. Que situação, hein? Que João Marcos passou, se é que foi João Marcos. Mas este, certamente, que não estava no monte para dormir, ficou atrás de um arbusto, ouvindo a oração de Jesus.
Mas sabemos o que Jesus orou. Conjectura minha, eu estou conjecturando isso, por conta deste que estava lá, além dos discípulos que dormiram. Mas aquele jovem não queria dormir, ele queria saber tudo o que estava acontecendo. E foi atrás. Talvez seus pais não soubessem, mas ele aprontou isso. E quando ele escreveu o seu evangelho, ele relatou isso. O evangelho segundo Marcos. Marcos, que foi discipulado por Pedro e também acompanhou Paulo em parte da primeira viagem missionária e que era sobrinho de Barnabé. Como é lindo a gente, sabe, a gente ir estudando essas passagens do Novo Testamento e entrelaçando os acontecimentos. É tudo tão maravilhoso e nos fortalece a certeza de que todos esses relatos foram reais, aconteceram mesmo. Então o Senhor orou desta forma, sabendo que alguém o estava ouvindo, sabendo que este alguém escreveria um evangelho, e os estudiosos das Escrituras do Novo Testamento dizem que muito provavelmente o Evangelho segundo Marcos foi o evangelho mais antigo, o primeiro a ser escrito. Mateus se baseou em Marcos, Lucas também, João também. João não porque João não foi sinótico, perdão, João não. Mas Mateus e Lucas se basearam em Marcos e acrescentaram outras informações. E então, queridos irmãos, o Senhor, sabendo disso, Ele orou dessa forma, para que nós tivéssemos certeza absoluta de que não havia outra forma de termos a salvação, senão pelo sangue de Cristo vertido na cruz, mas não apenas isso, pelos nossos pecados terem sido lançados sobre Ele. Queridos, o Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, porque há uma total identificação de Deus conosco, através daquele que, sendo Deus, se fez homem de um modo tão completo, que o Senhor sabe do vazio que há na alma de alguém que não tem o Espírito Santo, porque Ele passou por isso na cruz. O Senhor sabe o quanto nós ficamos aflitos por pecarmos, porque os nossos pecados foram lançados sobre Ele. Tudo quanto nós passamos, o Senhor conhece. Ele jamais pecou, irmãos, mas os nossos pecados foram lançados sobre Ele. Então o Senhor sabe o que é se sentir pecador, o que é se sentir distante de Deus. E por isso o Senhor clamou: Deus meu, por que me abandonastes? Nós estávamos abandonados sem Cristo, irmãos. E mais que isso, a palavra nos diz que antes de Cristo nós éramos inimigos de Deus. Como é que podemos ter algum valor em nós mesmos, se éramos inimigos de Deus? Se os nossos atos de justiça aos olhos de Deus são como trapo de imundície, irmãos. O Senhor não morreu na cruz por causa do nosso valor, Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. 1 Coríntios 15, versículo 1, veja comigo, por favor, o capítulo que fala da ressurreição. 1 Coríntios 15, capítulo 1, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. 1, 2 e 3.
Também vos notifico, irmãos, o evangelho, só existe um, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Não está aqui por nossos valores, porque tenhamos muito valor, não. Por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi por causa dos nossos pecados. E se há algum valor em nós, esse valor está no Espírito Santo de Deus que em nós habita, irmãos. Somos vasos não de ouro, não de prata, não de pedras preciosas. Somos frágeis vasos de barro. E a preciosidade é Cristo em nós, a esperança da glória. A nossa alegria não está em nós, na nossa carne, está no Espírito Santo, porque é o penhor da nossa herança, a garantia que somos salvos. Ele habita em nós. Ele nos amou, mesmo nós sendo ainda pecadores. E nisto está a glória de Deus ter amado vermes como nós, vermes sim, como nós. E enquanto não reconhecermos isso, irmãos, estamos crendo em outro evangelho, e o pior, não somos salvos, porque não fomos tratados do orgulho e da soberba. Você está disposto a aceitar isso? Que não somente nós não podíamos salvar a nós mesmos, e não podemos, e ninguém nunca poderá, com suas boas obras, ou tentando guardar a lei de Moisés, mas que também, além disso, nós não temos valor algum. Jesus não morreu na cruz por nós porque fôssemos valorosos. Ah, que lindos olhos ele tem, vou morrer por ele na cruz. Ah, quantos talentos ele tem muito valor. Jesus não morreu na cruz por interesse, irmãos. Foi apenas por misericórdia e nada mais do que isso. Nada mais do que isso. E quando nós acreditamos em frases de efeito de pregadores coaching, nós diminuímos e muito o valor do sangue de Cristo. O valor desse sangue está no seu amor por nós, sem nenhum interesse, irmãos, sem nenhum interesse, nenhum. Senão porque ele teria dito para aquele malfeitor que passou a vida fazendo coisas erradas, sendo um homem mau, mas que no último instante se arrependeu de seus pecados e reconheceu que Jesus era o Messias, o Salvador da sua alma, e disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele homem não tinha valor algum, irmãos, e nenhum de nós tem valor algum. Nós não temos nenhum valor, irmãos. Isso entristece você? Que bom que entristece. Porque a tristeza, segundo Deus,
A tristeza, segundo Deus, resulta em arrependimento para a salvação. Temos que nos arrepender do nosso orgulho próprio, irmãos, de nos acharmos alguma coisa, de nos acharmos merecedores de uma gota sequer do sangue de Jesus. Não somos, irmãos, merecedores. O Senhor verteu aquele sangue por nós tão somente por amor, e Ele não foi obrigado a isso, porque Ele mesmo disse, quando Pedro foi defendê-lo do soldado, o Senhor Jesus disse: Pedro, mete essa espada na bainha, porque se eu quisesse, há mais de 12 legiões de anjos que poderiam me livrar dessa hora, mas eu vim para essa hora. A palavra nos ensina no Evangelho segundo João, que Jesus, nos havendo amado, nos amou até o fim. Ele nos ama, mas vamos entender algo importantíssimo aqui. Ele nos ama não por causa do nosso valor, mas porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia, porque Ele é graça. Ele é bom, Ele quer a nossa salvação. Mas o orgulho, a soberba, se ainda houver resquícios disso em nós, nos leva à perdição, amados. Portanto, que para a glória de Deus, venhamos compreender que sim, fomos comprados por bom preço, como diz 1 Coríntios 6,18. Sim, com o precioso sangue de Cristo, como diz 1 Pedro 1,19. Sim, com este sangue fomos comprados para Deus, como está em Apocalipse 5,9. Mas que não nos esqueçamos do que o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 26:28, que o seu sangue estava sendo derramado por causa dos nossos pecados. Cuidado, então, com a ideia de que você tem tanto valor que Deus matou o seu filho na cruz por você. Não, irmãos, exatamente o contrário disso. Somos tão miseráveis pecadores, sem qualquer possibilidade de salvarmos a nós mesmos, que não houve qualquer outra possibilidade de salvação, senão o próprio Filho de Deus verter o seu sangue puro, sem pecado, para nos purificar de toda a imundícia que havia no nosso coração. Amados, somente o sangue de Jesus tem poder para nos transformar, e Ele nos transforma, Ele nos torna assim, valorosos, mas o valor não está na minha carne, não está numa alma que antes de Cristo estava morta em seus delitos e pecados. O valor está no Espírito Santo de Deus em nós, na palavra de Deus eterna, santa, gloriosa em nós. Nisso está o valor. Em Cristo Jesus, em nós. Ele está em você. O Espírito Santo de Deus habita em você. Uma das características de Cristo é a humildade. Por isso ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu encerro fazendo a leitura de Isaías 53. Se você quiser acompanhar comigo, esteja à vontade. Eu quero ressaltar alguns versículos aqui antes da nossa oração, queridos irmãos. Isaías 53. Quero convidar você, por favor, a se colocar de pé, em reverência
a essa leitura e ao sangue de Cristo, que foi vertido não apenas no Calvário, mas já no Monte das Oliveiras. Tamanha a aflição do Senhor, o Senhor sofreu muito por nos amar, não por interesse. E Ele não nos comprou do diabo. Deus não devia nada ao diabo e não deu nada ao diabo. O diabo é uma criatura. Cuidado com a ideia maniqueísta de um cabo de guerra e Deus de um lado e o diabo do outro. Não, irmãos. Nós fomos comprados para Deus, pelo sangue de Cristo. Não foi pago ao diabo, foi pago para Deus. O sangue de Cristo comprou a nossa salvação para Deus, para o Pai. Cuidado com essa outra heresia absurda, antiga, que começou inclusive na época dos pais da igreja. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Senhor Jesus foi moído por causa
dos nossos pecados. Se não nos arrependêssemos dos nossos pecados, seríamos culpados da morte de Cristo na cruz. Você se arrepende dos seus pecados? Porque nisto está a graça de Deus. A graça de Deus, a oportunidade que o Pai nos dá de não sermos condenados, de não nos perdermos na eternidade, de não perecermos, mas de sermos adotados como filhos de Deus. Ele nos recebe como filhos. Ele é o nosso Pai de amor. Ele deu a sua vida por nós na cruz, não por interesse algum, mas por amar você. Do jeito que você é, Ele te recebeu e te limpou e te deu o Espírito Santo. Não para que agora você se ensoberbeça e diga que Jesus teria morrido na cruz pelo teu grande valor, não. Mas para que você reconheça que o valor é o amor de Deus e nada mais que isso. E a Deus toda a glória. Amém. Quero convidar você a orar comigo. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai, eu espero, Senhor, ter cumprido a missão que me deste. Ó Senhor, perdoa-me por eu não ter me preparado melhor para essa pregação, não ter trazido mais embasamento ainda, mas para quem crê, um só versículo basta, Senhor. E nós cremos, ó Senhor, e nos arrependemos de em algum momento da nossa vida termos acreditado que o Senhor verteu o seu sangue na cruz por termos um grande valor. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a abandonarmos o orgulho que ensoberbece, que entristece o Teu Santo Espírito. Ó Senhor, que nos lembremos que aquele que foi chamado de o maior dos profetas pelo próprio Senhor Jesus, foi o mesmo que disse: importa que Ele cresça e eu diminua. E por João Batista ter diminuído a si mesmo, saído de cena quando ele era tão famoso, para dar lugar a Cristo, o Senhor o chamou de maior de todos que nasceram de mulher, embora maior do que João Batista seja o Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor nosso Deus, que não venhamos nos achar alguma coisa por fazermos algo bem feito, porque a Tua palavra nos ensina que depois de fazermos tudo quanto deveríamos fazer, temos que dizer: somos servos inúteis, pois não fizemos nada além da nossa obrigação. É a nossa obrigação fazermos o bem, e é a nossa obrigação fazermos todo esse bem com excelência, darmos o nosso melhor, mas quem nos capacita é o Senhor. O Senhor é quem nos capacita. Toda a glória é Tua, Senhor. Não há valor algum em nós mesmos. O único valor é o Teu Santo Espírito em nós, o penhor da nossa herança, o Espírito de Cristo em nós, a esperança da glória. Ah, Senhor amado,
Nós queremos estar contigo para sempre. Obrigado, Senhor, por nos corrigir. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a não sermos enganados, Pai. E que venhamos cada dia mais aprender do Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração. E que venhamos crescer nos valores do fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a honestidade, a sinceridade, a humildade. Que venhamos crescer em tudo isso para a Tua glória, Pai. Mas que nós sempre nos consideremos vasos de barro, e qualquer elogio que nos fizerem, que venhamos compreender que não foi para nós, e rapidamente venhamos dizer: a Deus toda glória. Assim, Pai, nós te pedimos que venhamos sempre nos lembrar de transferir para Ti toda a glória, porque somos eternamente gratos por termos sido comprados para Ti. Nós que estávamos condenados em nossos pecados, por termos sido comprados por tão alto preço, que foi o sangue puro, sem pecado, de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Ah, Senhor, somos eternamente gratos a Ti. Eis-nos aqui, Pai. Depois da queda, o homem não teve mais valor algum. Restaura-nos, ó Senhor, para que nossas vidas glorifiquem a Ti, e tão somente a Ti, através da nova criação que o Senhor está fazendo por meio do Teu Filho amado, o segundo Adão, Cristo Jesus, nosso único Senhor e Salvador, para sempre. Amém. Amém.